Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer, direto do olho do furacão. Muito obrigado pela audiência. Hoje, dia 17 de abril de 2026. Esmaga nesse like, arrebenta a boca do sapato. Você está junto com a gente aí para o que der e vier para arrebentar toque de chifre queimado. Curta esse vídeo, espalhe essas notícias, porque tem muita notícia hoje. A primeira notícia que eu queria passar para vocês aqui é que Xuxa quebra o silêncio sobre aquela história que as pessoas dizem, né, principalmente evangélico amalucado, que diz que ela fez pacto com o diabo para ter o sucesso todo. Vamos analisar aqui na tela do Critica Brasil esta notícia que está aqui no Metrópolis. Xuxa quebra o silêncio sobre o suposto pacto demoníaco. Olha aí, maravilhosa. A apresentadora Xuxa Meneghel se manifestou sobre os boatos envolvendo um suposto pacto satânico no início da carreira. A famosa comentou sobre o assunto nas redes sociais e fez questão de afirmar que suas mensagens sempre foram de amor e alegria e amor. Vamos ver mais. Olha isso. Deixa eu aumentar aqui mesmo a tela, gente, para vocês aqui. Xuxa desabafou. Xuxa falou sobre os boatos que se arrastam desde o início de sua carreira artística no perfil do teólogo Alan Gentil, no Instagram. Gente, arrebenta a boca do sapato, você está ao vivo no Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer, direto do olho do furacão. É o seguinte, no Instagram, o criador de conteúdo fez um vídeo em defesa de Xuxa e chamou de cretinos os religiosos que apontaram um suposto pacto espiritual por parte dela, por parte de Xuxa. Claro, a gente sabe disso, né, pessoal? Mas tem muita gente cretina mesmo que adora falar essas coisas. Nos comentários da publicação, a artista agradeceu e se manifestou sobre a polêmica. Ela disse: "Puxa, você fez um carinho na minha alma e meu coração agradece e se sente abraçado por muitos anos. Me perguntei por que deram tanta força ao diabo e não a Deus. Minhas mensagens sempre foram de alegria e amor. Obrigada, que Deus te dê em dobro. Aliás, a todos", escreveu Xuxa. No vídeo, o teólogo afirmou que, ao contrário do que as pessoas pensam, a apresentadora tem um lado espiritual muito forte. Xuxa foi uma das pessoas mais atacadas da cultura pop, disse ele, e tem um lado espiritual muito forte, né? E eu acho que ela teve que ter muita espiritualidade para aguentar essa imbecilidade por tanto tempo e de tantas pessoas, né, do que se submeteram a ela, disse o teólogo lá no seu post. Gente, é interessante a gente ver isso, né? Na legenda da publicação, ele voltou a defender a apresentadora. Só quem viveu sabe. O que a Xuxa Meneghel sofreu na mão dos sensacionalistas fundamentalistas religiosos não está escrito, viu? Nem mesmo todos os rolos de cartas que eles escreveram para ela conseguiram catalogar os ataques injustos que ela sofreu, escreveu. Fãs de Xuxa também se manifestaram. Quem viveu essa época sabe quantos líderes religiosos levavam a gente a crer mais no diabo do que em Deus, disse Felipe Caires. Xu, se eu pudesse, você não teria passado por nenhum daqueles conflitos que você passou na sua carreira, mas sua luz venceu e hoje você colhe tudo, comentou Daniela Rocha. Olha, perfeito aí o que o teólogo falou, né? Porque eu lembro que sempre, na minha época, eu tinha de 13 para 14 anos, 13 anos, quando eu assistia o show da Xuxa, a minha irmã Maristé era fã da Xuxa e sempre via, né? Nós assistimos aquele vídeo dela, o filme, né? Lua de Cristal, enfim, eram muitos ataques à Xuxa, muitos ataques. Nas igrejas falavam: olha, ela fez pacto com o diabo, tá vendo aquela música dela tal, aquilo ali fala do Satanás, tá vendo aqui porque ela ficou rica por causa disso, sempre falando que a Xuxa tinha um pacto com o diabo. Isso era recorrente. Aliás, até hoje,
os evangélicos, né, esses agora que viraram, de evangélicos fanáticos viraram bolsonaristas, porque, veja, interessante a gente tocar nesse assunto. Evangélico bolsonarista, né, que é bolsonarista hoje, era aquele que atacava as pessoas lá. Eles tinham dentro do coração deles o ódio, o preconceito e o racismo, encontraram alguém para chamar de meu líder e aí seguiram Bolsonaro. Vamos ver um trecho desse vídeo que o teólogo fala, vamos ver. Ah, minha amiga e meu amigo, se você tem 30 anos e viveu nos anos 80, 90 ou 2000 em seio evangélico, você sabe do que eu vou te falar. Você se lembra, né, dos crentes mandando a gente queimar os discos da Xuxa? Do medo de tocar Hilariel ao contrário e ouvir um pacto com o diabo? E se eu dissesse para você que a mensagem satânica nunca teve no disco, mas no púlpito de quem defendia essa aberração? O nome disso é pareidolia auditiva. É um fenômeno neurológico, não tem nada de espiritualidade. O nosso cérebro é uma máquina de encontrar padrões. Ele vê rostos em nuvens e quando ele é confrontado com um ruído aleatório, como uma música tocada ao contrário, seja lá porque cargas d'água uma pessoa decide fazer isso, ele tenta desesperadamente encontrar uma ordem, uma voz, uma palavra. O truque é que você só ouve a mensagem depois que alguém te diz o que procurar. É um viés de confirmação. Em 1985, um estudo clássico de Volk e Reed provou isso. Sem a sugestão prévia, ninguém ouve nada. Com a sugestão, todo mundo ouve. Seu cérebro não descobre a mensagem. Ele cria, constrói a mensagem. Esse pânico moral foi uma importação de quem? Dos Estados Unidos. Parte do pânico satânico dos anos 80 vem dali. Pastores como Josué Irion e outros. Usted ha conocido de esta muchacha brasileira llamada Xuxa? Xuxa. Ella sirve al diablo. Ella sirve al demonio. Ella es hechicera. Em vez de estudarem ciência cognitiva, preferiam criar uma indústria do medo. Era mais fácil culpar a Xuxa, a rainha dos baixinhos, do que admitir que a verdadeira mensagem subliminar estava lá, no púlpito e no microfone deles. Uma mensagem subliminar que, por curiosidade, funciona até hoje. A desconfiar da arte, a queimar cultura, a ver o diabo em todo lugar, menos na ignorância e nas palavras de quem prega o medo e o controle. Interessante, né? Porque a Xuxa foi uma das pessoas mais atacadas injustamente na história da cultura pop e artística brasileira. E eu acho que ela teve que ter muita espiritualidade para superar essa imbecilidade toda que submeteram a ela. Xuxa, você continua sendo rainha e os seus discos são bem melhores ouvindo no fluxo correto do que desses maníacos propondo de ouvi-lo ao contrário. Obrigado por tudo. Olha, perfeito a palavra, não é, do teólogo Gentil, né? O Gentil Alain, perfeito, falou tudo, falou pouco, mas disse exatamente isso. Gente, hoje em dia é aquilo, as pessoas usando a igreja para ganhar voto, para enganar pessoas, para mentir. Está aí a igreja, pastores mentiram, disseram que o Lula ia fechar a igreja, disseram que o comunista tem pacto com o diabo. Ora, a origem do comunismo é crítica à religião e a qualquer manifestação religiosa, seja ela do bem ou do mal, e misturam tudo, fazem uma celeuma numa coisa assim, sabe, pequena. E aí, realmente, isso que ele falou, era o que a gente, quando era criança, ouvia. Todo mundo falava isso e a gente tinha que escutar a música escondido, tinha que escutar uma música ali que a gente gostava escondido, porque era do diabo, era do demônio, porque você não podia ouvir, e a gente não via aquilo. A gente, quando era criança, não via essas maldades que esses religiosos, que tinham maldade no seu coração, sempre viam. Aliás, tem um texto da Bíblia que diz o seguinte, que praticamente ela fala que a beleza está nos olhos de quem vê. Ela diz assim: para o puro de coração, para os que têm olhos puros, tudo é puro. Mas para o impuro, tudo é impuro. Tudo não presta, tudo é pecado, tudo é nojento. Porque essas pessoas já têm um nojo dentro do seu coração, a sujeira dentro do próprio coração.
toda a corrupção, toda a maldade, toda a concupiscência, toda coisa ruim que eles têm dentro do coração, eles transmitem para os outros. E tá aí, esse bando de evangélico virou fanático. Por quem? Por Bolsonaro. E olha como a Xuxa se mostrou, né, diferente. Ela, sabendo, né, da espiritualidade que tinha, sabendo do amor que pregava, votou contra o Bolsonaro. E sempre bateu na tecla de que não devemos seguir a maldade. Mas sabe por que a Xuxa foi contra o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro era totalmente contrário aos ensinos de Cristo, aos ensinos de toda a religião que prega sobre o bem. Se você for pegar uma religião do Buda, espírita, do cristianismo, o que as religiões falam? Sobre o bem, sobre a compreensão, sobre o amor. E o que o bolsonarismo explica? O ódio, a perseguição, o preconceito, o racismo, essas coisas todas. Então, parabéns à Xuxa por ser essa mulher guerreira, venceu porque teve talento, venceu porque cantou, apresentou, batalhou muito. Aliás, para quem não conheceu aquele documentário que tem no Globoplay sobre a Xuxa, é fantástico você ver aquilo ali, você se emociona. Porque você e eu que estamos assistindo, que estamos na faixa dos 50 anos, 50 anos, sabemos muito bem o que foi aquele movimento, o que foi a música Hilarie, o que era Quem Quer Pão. Todo aquele movimento era um movimento da nossa infância. Uma coisa que quando a gente ia para a igreja, machucava o coração da gente, a gente se sentia enganado, às vezes pela Xuxa, às vezes pelos pastores, e graças a Deus a maturidade veio. E a gente percebe hoje que os mesmos canalhas que falavam que a Xuxa era do diabo, tinha feito o pacto do diabo, são os que fizeram o pacto do diabo para chegar na presidência da República, para chegar na mesa desses baalinhos, para chegar na mesa, não é, totalmente cheia, enquanto o pobre fica mendigando. São os mesmos que são contra a PL, não é? Que está promovendo aí o Bolsa Família, o Bolsa Escola, o fim da escala 6x1. Esse mesmo tipo de gente que falava contra a Xuxa são os mesmos endiabrados, e esses sim têm um pacto com o diabo na alma, porque o diabo nem quer fazer pacto com eles, porque eles já são deles há muito tempo. São gente escrota, como Malafaia, como Marco Feliciano, como aquele pastor Valdemiro, tudo gente riquíssima. E aí? Quer dizer que o trabalho da Xuxa, porque ficou rico, é o diabo. Se ficou rico, é o diabo. E eles, foi quem? Eles ficaram ricos através de quem? Aí eu te pergunto, usando o nome de Deus para tirar dinheiro do pobre. Esse sim, a Xuxa não. A Xuxa apresentava, cantava e ganhava dinheiro porque trabalhava. E vocês, que ficam tirando dinheiro do povo o tempo todinho através dos dízimos das ofertas? Canalhas. Parabéns à Xuxa, grande rainha dos baixinhos eternamente. Vamos lá, arrebente a boca do sapato, você está no Critica Brasil, que fala a verdade doa em quem doer. Gente, vocês lembram aqui do aquele caso que aconteceu em Goiás, não é? Da advogada que foi presa por um delegado que se sentiu ofendidinho. Gente, presta atenção aqui, eu tenho aqui, inclusive ele gravou vídeo depois disso, ainda reafirmando que ele tinha que prender. Sabe, eu não sei como uma pessoa dessa passa no concurso público. E, olhando o que ele está falando, é nítido que esse cara tem um problema cognitivo. Pelo amor de Deus, olha isso. Passando para informar uma situação chata, é nosso quinto flagrante consecutivo. Informar uma situação chata. Aí ele fala quinto flagrante. Quer dizer que ele prendeu as 5 pessoas por ter criticado ele? Não é possível. Não é possível. Né, durante o decorrer da semana, mais operações. E hoje a gente deparou com a situação onde uma advogada, ela difamava aqui em rede social a minha pessoa. Ela falava que protocolou a ocorrência, registrou uma ocorrência e mesmo assim não foi feito nada, que é por causa da pessoa dela, mas na verdade tinha uma justificativa que era por causa de falta de efetivo e também tinha muito procedimento ativo. Era falta de efetivo que vocês não ali deram ganho de causa para ela, não foram investigar. Mas aí quando foi para que você se sentiu ofendido, o próprio delegado se sentiu ofendido, aí teve efetivo. Aí você levou um soldado e você foi junto, aí teve como prendê-la. Cara, você não tem noção do que está falando. Não é possível que uma pessoa dessa tenha passado no concurso público. Será que passou?
né? Agora que ele ficou, esse pilantra ficou conhecido, sabe lá quantas coisas não estão por trás disso aí. E mesmo assim, ela continuou e chegando no local, ela se exaltou. Como não se exaltar com uma patifaria dessa que você fez, meu nobre? Aliás, meu nobre não, é capiroto, né? Também ofendeu a autoridade policial. Ai, meu Deus do céu, nós vimos tudo. Nós vimos tudo, postamos aqui. Aliás, deixa eu mandar tem um recado aqui para ele, vamos ver. Ah, minha amiga e meu amigo, se... Não, esse daí é o da Xuxa, né, que acabamos de falar. Gente, olha isso. Gente, colabora com o canal, tá, pessoal? Olha aqui, esse aqui é o Pix. Colabora com a gente aqui. Vamos ver essa situação. Pessoal, tem gente me perguntando qual foi o post que me levou pra prisão. Foi esse aqui, ó. Foi por conta disso aqui. Porque eu registrei uma ocorrência, né, de difamação e o delegado arquivou. Aí eu fui lá e fiz uma petição lá, né, falando do arquivamento e publiquei aqui nas redes sociais. A decisão, o despacho que ele fez nas redes sociais, falando lá do motivo do arquivamento, que era fato atípico e que não tinha efetivo para poder investigar. Esse post aqui, ó, tá aqui, ó, pra vocês verem. Hoje eu estou aqui na porta da delegacia da Polícia Civil de Cocalzinho de Goiás, porque, como vocês sabem, né, eu comecei um trabalho voluntário em prol da população de Cocalzinho de Goiás. Infelizmente, fui vítima de um comentário, né, nas redes sociais, do qual um servidor ou funcionário público, não sei qual certo o cargo dele, né, que se intitula Delegado Codó, me chamou publicamente de loura, idiota, sabe de nada. Isso não é opinião, isso é crime. Respeito não é um favor, respeito é obrigação. Eu não vou me calar e vocês... Vocês estão vendo isso? Quer dizer, ela pediu uma abertura de investigação, né? Foi lá na delegacia falar sobre a situação. Aí o que aconteceu? Este delegado, protegendo um outro amigo, despachou, dizendo, não temos efetivo, a gente não vai para frente. Aí ela foi criticar a decisão dele, disse, gente, se isso acontece comigo, imagina os outros. Aí o que ele fez? Se sentiu ofendido, porque ela postou a decisão dele e foi prender ela no escritório. Não é vagabundagem um cara desse? Não é vagabundagem um cara desse? Vamos ver aqui esse comentário. Esse sujeito é delegado de polícia em Goiás. É inacreditável o que ele está fazendo. Ele foi até o escritório de uma advogada para fazer uma prisão em flagrante de difamação. É o cúmulo do que é errado, do que é abusivo, é o cúmulo, não dá nem pra explicar de tão básico. Primeiro que no caso de difamação nem flagrante cabe, é no máximo assim, se você quiser forçar muito a amizade, um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência. Segundo, ainda que ela tivesse difamado, ele devia ter feito o certo, contratado um advogado e processado ela criminalmente por difamação, porque a lei prevê expressamente que esse tipo de crime só se procede mediante queixa-crime, ou seja, só um advogado pode postular em juízo. Se você não acredita, tenta ir lá na delegacia fazer um boletim de ocorrência de difamação, eles vão fazer um bico desse tamanho assim, ó, e falar que é pra você procurar um advogado, se registrar o boletim. E aí ele entra no escritório, o escritório de advocacia é protegido por lei e pela Constituição. Ninguém pode adentrar lá pra prender advogado. E outra, tinha que ter chamado a OAB pra ir junto e acompanhar, se fosse o caso de prisão. E ainda chega na delegacia algema advogada. O que provavelmente está acontecendo com esse delegado é uma crise de masculinidade frágil. Ele precisou ir lá fazer showzinho pra mostrar que a polícia é brabo. Lamentável, esse cara precisa ser urgentemente afastado da polícia e as providências precisam ser tomadas contra ele. Eu espero que a Ordem dos Advogados do Brasil não se cale, porque isso não foi apenas um ataque contra a advogada, não foi apenas, bem entre aspas, machismo, mas também um ataque à advocacia. Isso é repugnante, é inaceitável. Advocacia, estou recebendo aqui na sede da Ordem, doutora Árica Cunha. Olha, parabéns aí aos advogados que estão saindo assim em favor da advogada Árica. Isso aí não pode ficar assim. Esse delegado, se tivesse realmente um governador que prestasse lá no estado de Goiás, esse delegado patife já estava exonerado. Mas como é o Caiado, a situação é complicada, né, gente? Arrebente a boca do sapato, você está no Critica Brasil, que fala a verdade, doem quem doer. Gente, olha aqui, tá vendo isso aqui? Esse é o nosso QR Code. Ajude a gente aqui, pessoal. Ajude, nós precisamos da sua ajuda. Aqui, o meu salário vem a cada mês que você me ajuda, que você me manda um Pix para cá, a audiência que você dá para o canal. Eu preciso da sua ajuda, do seu apoio todas as vezes. Aqui o Pix é 61 98304 6113.
O Malafaia ficou pé da vida, né, porque descobriu que o Wagner Moura processou ele. Olha aí, mais um processo de difamação. Malafaia, que gosta de processar as pessoas, que adora pedir dinheiro, agora foi processado pelo Wagner Moura e disse o seguinte, reagiu na sua rede social: vai voltar a apanhar de novo, disse Malafaia ao ser processado por Wagner Moura. Wagner Moura está pedindo R$100 mil. Silas Malafaia comentou a ação movida por Wagner Moura na Justiça do Rio de Janeiro e disse que compreendeu o motivo do processo. Em entrevista ao Metrópolis, o pastor afirmou que nunca mencionou diretamente o ator e questionou a decisão de ser acionado judicialmente. Mas você, Malafaia, adora entrar em processos contra as pessoas. Ele também declarou que ainda não recebeu notificação oficial sobre o caso, mas criticou a medida tomada pelo artista. Segundo Malafaia, as críticas ao autor se espalharam amplamente nas redes sociais e por isso não fazia sentido responsabilizá-lo sozinho. Wagner Moura ingressou com um processo na 5ª Vara Civil de Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, pedindo indenização de R$100 mil por declarações feitas pelo líder religioso em plataformas digitais. A ação corre em sigilo e até o momento não houve decisão judicial. As declarações do pastor aconteceram na época em que o ator concorria ao Oscar de melhor ator por sua atuação no filme O Agente Secreto. Na ocasião, Malafaia teria insinuado que Moura teria sido favorecido por verbas públicas. Em nova manifestação, o pastor negou ter feito qualquer acusação pessoal relacionada à corrupção e voltou a atacar o artista, afirmando que ele seria novamente alvo de crítica nas redes. No processo, Wagner Moura sustenta que não participou de captação de recursos do longa, dirigido por Kleber Mendonça Filho, com orçamento estimado em 28 milhões. O filme é fruto de uma coprodução entre Brasil, França, Alemanha e Holanda. Vamos ver no que vai dar, né? Isso é briga de gente grande, de gente que tem dinheiro. O Wagner Moura tem, o Malafaia tem muito também, né? O Malafaia é riquíssimo, né? E adora ali processar as pessoas que o criticam. Esse povo de extrema direita não quer liberdade de expressão para todo mundo, ele quer liberdade de expressão para eles acusarem, para eles denunciarem os inimigos deles, para eles difamarem, para eles criticarem quem eles quiserem. Mas quando são eles que são criticados, eles adoram entrar com processo. Está reclamando por quê? Não foi o senhor que processou o Rico Guimarães? Não foi o senhor que processou o Felipe Neto? Não é o senhor que sempre processa as pessoas por conta disso? Malafaia, pelo amor de Deus, né? Gente, esse é o Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer. Uma boa noite para todo mundo, fiquem com Deus. Amanhã à noite a gente volta. Grande abraço para todos. Tchau, pessoal. Não esqueça de colaborar, tá bom? Pix 61-98304-6113. E não esquece de esmagar no like, dar o joinha antes de sair, tá bom? Isso é muito importante. Cada joinha que você clica no gostei, o YouTube informa para 10 pessoas que, sabe, esse vídeo é bacana. Muito obrigado por sua audiência. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Hasta la vista, baby. Tchau, gente. Amanhã a gente volta.